Olá de novo, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da primeira aula de Filosofia e Literatura. Eu vinha falando para vocês de como pode parecer estranho, uma surpresa, eu propor essa disciplina com esse conteúdo, tendo em vista aquilo a que eu venho me dedicando na vida acadêmica, né, que é a filosofia antiga grega. Bom, é verdade que dentro da filosofia antiga grega, eu sempre me interessei pelo tema da filosofia e da literatura, da relação entre filosofia e literatura. Então, o nome da disciplina por si mesmo não é uma novidade dentro da minha pesquisa, inclusive eu já dei essa disciplina algumas vezes, e, enfim, está dentro aí do escopo. Mas o enfoque que eu decidi dar, que é nas autoras brasileiras negras, é um enfoque novo dentro do meu caminho de pesquisa. E aí eu disse, é uma ousadia, né? E eu queria falar para vocês um pouco desses impulsos, que eu consigo localizar pelo menos 2 impulsos importantes que me foram dados através de ações de estudante. Então, o primeiro foi em 2015, quando eu estava dando a disciplina de leitura dos textos pré-socráticos, que é uma disciplina que eu venho dando já há 11 anos aqui na UFCA. Então, eu estava lá dando essa disciplina em que a gente trabalha, então, os pré-socráticos, os autores gregos, né, filósofos arcaicos gregos. E aí, um estudante chamado Lucas colocou a questão de por que é que na filosofia antiga a gente trabalhava apenas com autores gregos, europeus, brancos. Então, ele colocou essa questão, por que a gente não trabalhava outras matrizes de pensamento, né? Por que a gente não discutia essa questão de se, de fato, a filosofia é grega na sua origem, enfim. E aí, na época, eu respondi a ele a partir das coisas que eu já tinha refletido até então, né? Algumas coisas que eu tinha ouvido, né? E algumas coisas que eu tinha refletido até então. Mas eu lembro que uma das coisas que eu disse a ele é que eu não poderia ensinar aquilo que eu não conhecia, aquilo que eu não estudava, né? Que eu precisaria, pelo menos, conhecer outras matrizes de pensamento, me aprofundar mais nessas questões para poder ensiná-las, né? Propor disciplina sobre isso. Mas, enfim, nem eu satisfiz o Lucas, né? Nem um pouco, inclusive, né? A gente não conseguiu se entender muito bem nesse dia e nem depois, mas nem eu satisfiz ele e nem eu me satisfiz, né? Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando na provocação feita pelo Lucas, né? E pensando também sobre vários aspectos da minha resposta, inclusive esse que eu falei aqui, né? De ensinar aquilo que eu estudei, ensinar aquilo que naquilo que eu tenho mais experiência, mais expertise. Bem, acontece que essa resposta, embora tenha sentido, né, embora seja verdadeira sob certo aspecto, ela também deixa a gente numa situação um pouco de negação em pensar, né, o que é que a gente acha que é importante ensinar, né? Então, eu me coloquei muito ainda como uma reprodutora daquilo que eu aprendi a partir da minha formação, mas sem querer aprofundar a discussão sobre o que eu julgava que era importante, justo, né, também ser debatido na universidade, qual seria o meu papel na promoção desses debates, certo? Enfim, se eu não conheço alguma coisa que eu julgo que é importante ser trabalhada, então eu preciso vir a conhecer isso, né? Então esse é um primeiro ponto, né? E aí eu agradeço ao Lucas, embora nós não nos tenhamos entendido, mas eu agradeço por essa provocação, que eu acho que é bem importante mesmo. E
A segunda ação foi que, há 2 anos atrás, um grupo de estudantes, algumas delas inclusive estão aí, matriculadas nessa disciplina, provavelmente assistindo esse vídeo, né? A Suzana, a Viviane, Fernanda e outras estudantes formaram um grupo de estudo sobre mulheres filósofas, né? Para estudar filósofas. Poucas filósofas são estudadas dentro do currículo regular do curso de filosofia da UFCA e de todo o Brasil e de todo o mundo. Isso tem mudado um pouco, mas ainda é muito pouco, né? E aí, essas estudantes resolveram sanar, né, de alguma maneira, essa desigualdade de gênero dentro das bibliografias, dentro das ementas, através desse grupo de estudo, que funcionou super bem e que gerou, então, a criação por parte delas de projetos de extensão, de projetos de cultura, e a criação do coletivo Mulheres Filósofas, que realiza diversas atividades, né, e que está aí provocando algumas mudanças no campo da filosofia aqui no Cariri e quem sabe em outros lugares também. Bom, então, as meninas terem pensado, bom, não estão ensinando, então a gente vai a gente vai pesquisar, a gente vai estudar por nós mesmos, né? A gente vai encontrar um caminho próprio. Isso foi um pouco também uma resposta àquela fala minha, né, de que eu só posso ensinar aquilo que me foi ensinado de alguma maneira, o que eu aprendi, ou que eu fui pesquisar. Então elas falaram, bom, mas se eu julgo que é importante saber uma coisa, eu vou lá e proponho esse espaço, né? Bom, essas duas ações de estudantes vêm ao longo do tempo, né, me fazendo refletir. Eu sou um pouco lenta, mas eu venho refletindo e venho pensando como mudar um pouco, então, essa minha postura. Como me abrir a propor, discutir coisas que me pareçam serem importantes de serem discutidas. Não é que a filosofia antiga grega não é importante de ser discutida, eu continuo achando que ela é muito importante de ser discutida, inclusive nós vamos discuti-la, né, que depois ser meu aluno aí, bastante, mas ela não é a única coisa importante a ser discutida, ela não é a única coisa, não são os únicos discursos importantes a serem ouvidos, e é sobre isso um pouco que a gente vai falar nessa disciplina, né? Então, esse enfoque, né, nas mulheres, um pouco provocado por esse coletivo de mulheres brasileiras, provocada por todas essas provocações, todas essas discussões sobre o etnocentrismo, né, a nossa centralização no pensamento europeu, e negras, por toda a discussão sobre o racismo, né, sobre o silenciamento das vozes negras. Então, vozes de mulheres brasileiras negras, vozes insurgentes, diz um livro, uma coletânea, que tá no Siga A, que eu botei para vocês. Eu botei tanto já o PDF, quanto o link de onde sai o PDF, tá? O site, né? Então, essa é uma iniciativa muito interessante desse livro, Vozes Insurgentes, e que diz isso, né? É insurgente toda voz que se coloca contra o poder instituído. As vozes das mulheres negras brasileiras é revolucionária, né, nessa sua insurgência. Quando a mulher brasileira negra, quando fala, já está se colocando contra o poder estabelecido, simplesmente por falar, né, simplesmente por se colocar. E aí a gente tem mulheres que, desde lá, do período da colonização, período imperial, período da Primeira República e assim por diante, vieram contestando os poderes estabelecidos, né? Isso que a gente tem registro, que está nesse livro. É claro que houve antes outras mulheres, né? Mas mulheres negras desse período produziram textos que estão nesse volume.
Vozes Insurgentes. Então vocês podem ir lá no Cigar olhar, e acho que vale a pena vocês darem uma olhada na introdução, no prefácio, certo? E verem quais são as autoras que tem. Algumas delas são as autoras que a gente vai trabalhar aqui também, outras não, né? Você tem aí alguns discursos políticos, vozes militantes, vozes, enfim, de artistas, de sambistas e assim por diante, e algumas vozes também de autores da literatura e ensaístas que a gente vai trabalhar. Bom, mas quando eu proponho, então, isso, eu estou propondo essa disciplina com a Sementa, eu estou propondo trabalhar sobre uma coisa que eu não tenho tanta expertise, né? Na verdade, não tenho nenhuma expertise, eu tenho um pouco de leitura só, né? Enfim, que eu estou usando a habilidade de leitura que eu desenvolvi ao longo dos anos, lendo outras coisas, para tentar favorecer o encontro de outras pessoas e a reflexão de outras pessoas, de estudantes, com essas autoras, certo? Mas então eu estou aqui também me colocando como alguém que está precisando aprender sobre isso. Então esse é o ponto.